sou Gisele Vomer, passando por aqui mais uma vez para uma hora do conto, destinada a adultos, obviamente. Já aviso que esse vídeo poderá ter conteúdo sensível, então se você não curte um terror, não assista. Ou nos dê uma chance de gostar de terror, afinal de contas, né? Hoje eu vou falar sobre essa antologia chamada O Caso Dália Negra, que é da editora Dark Books. E os autores tinham aqui um desafio de brincar um pouco de investigadores criminais, já que esse caso se passou em 1947 nos Estados Unidos. É uma história real de uma moça, né, Elizabeth Short, que foi uma aspirante atriz e foi encontrada morta, esquartejada, o sangue do seu corpo drenado. Ela foi encontrada numa sarjeta e nunca se descobriu o que aconteceu com ela. Então os autores tinham o objetivo, o desafio de imaginar o que teria acontecido com a Elizabeth Short, que o caso ganhou esse nome, o caso Dália Negra. Existem inclusive filmes, se vocês quiserem pesquisar e tal. Então vocês vão conhecer agora a minha humilde versão. O conto se chama Fama Póstuma. Os tabloides noticiaram sem parar a morte de Elizabeth Short, mas não havia uma única linha sobre o suicídio de Dorothy Byrne. Isso porque ninguém ficou sabendo de qualquer ligação entre as duas mulheres. Uma semana depois que descobriu o que aconteceu com a amiga, Dorothy afogou-se nas águas escuras do rio Hudson. Não usou nenhum peso para ficar submersa. O que lhe manteve no fundo do rio foi exclusivamente o peso da culpa. O corpo de Elizabeth fora encontrado extremamente limpo. No de Dorothy não havia limpeza em parte alguma. Se fosse possível examinar, descobririam que o que ela trazia de mais sujo era a consciência. Mas Dorothy não matou Elizabeth. Claro que não. Ela jamais seria capaz de tamanha brutalidade. Este fato, porém, não lhe abstém de culpa. Por algum tempo, elas foram amigas. Ao menos pareciam. Ambas tinham em comum o sonho de serem atrizes de renome, de se tornarem famosas. Elizabeth deixou a família em Boston e Dorothy em Nova York, e partiram para Los Angeles em busca da fama, vencendo o primeiro desafio de suas vidas, o de tomarem conta de si mesmas, sozinhas, em uma sociedade onde o machismo imperava de tal forma que as mulheres saíam do domínio do pai para passar ao domínio do marido. A vida dos artistas já era debatida naquela época. Pessoas excêntricas, sem limites, desapegadas de regras sociais. Poucos pais sonhavam com este futuro para os filhos, mas esta era a vida que seduzia as jovens, principalmente mulheres. Determinadas, corajosas, visionárias. Coincidências que as aproximavam. Somente essas, pois, na realidade, eram mulheres muito diferentes. Elizabeth precisou trabalhar como garçonete para viver em Los Angeles. Dorothy não. A família de Elizabeth se orgulhava de sua coragem, a de Dorothy não. E o que acabou as afastando de vez? Elizabeth era talentosa no palco. Dorothy não. Enquanto Elizabeth gastava preciosas horas dos seus dias atrás de balcões, atendendo pessoas do restaurante onde trabalhava, Dorothy recebia dinheiro da sua família e repousava na bela casa onde vivia sozinha. Descansada e cuidando constantemente da beleza, Dorothy sempre se achou muito superior à amiga. Porém, quanto mais o tempo passava, mais os holofotes se distanciavam dela. Nas vezes que conseguiram fazer algum teste para pequenas peças teatrais, Elizabeth sempre teve o melhor desempenho. Dorothy passava horas em frente ao espelho treinando. Matriculou-se em cursos de teatro. Em sua mente estava pronta para atuar, mas quando chegava o momento de provar isso, o nervosismo sempre atrapalhava. Ou talvez não fosse o nervosismo, talvez ela não houvesse nascido para aquilo mesmo. Simplesmente não era boa atriz. Apesar de a ideia de desistir ser a mais fácil, Dorothy não cogitava. Uma pequena companhia abriu testes para atrizes que quisessem compor o elenco da peça A Dama das Camélias. Clássico da literatura internacional,
As jovens amigas enxergaram naquilo mais do que uma oportunidade. Enxergaram um sonho. Dorothy sabia que a família morreria de desgosto se ela viesse a interpretar Marguerite Gautier, uma mulher promíscua, mas não havia no mundo uma aspirante atriz que não sonhasse com aquele papel uma única vez na vida. No teste, fora péssimo como sempre. Sentados de frente para o palco, os produtores não a deixaram nem terminar as falas. Pouco lhe deram atenção. Praticamente a dispensaram antes mesmo que abrisse a boca. Ela devia ir embora, mas ficou escondida nas coxias. 4 mulheres foram testadas antes de Elizabeth, e quando foi a vez dela, tirou de letra. Fora a única a ganhar a atenção total dos produtores. Ninguém nunca ficou sabendo se Elizabeth conseguira ou não o papel, mas não havia dúvidas de que ela era de uma beleza rara. A iluminação do palco favorecia sua pele branca. Os cachos negros pareciam desenhados a pincel de tão simétricos. A voz imponente enchia todo o teatro, e a postura dela parecia a reencarnação da própria Marguerite. Sem falar que, na vida real, Elizabeth não deixava de ter um comportamento semelhante à personagem que buscava interpretar. Dorothy foi embora pisando firme, para ver se a raiva se esvaía em cada passo. Estava tendo uma crise de ciúmes e inveja ao lembrar dos olhos brilhantes do diretor da peça, fitando Elizabeth. Não havia andado nem meia quadra quando encontrou um sujeito. Era um homem alto, belo, bem vestido, de bons modos. Ele passou a acompanhá-la pela rua e lhe fazer perguntas casuais. Disse que se chamava Paul e em pouco tempo ele e Dorothy tornaram-se amigos. Paul fazia truques com cartas, fazia fogo brotar do meio dos dedos e apagava. Encontrava moedas no decote de Dorothy. Andava sempre sozinho. Podemos fazer na vida tudo o que quisermos, minha querida. Ele disse a Dorothy certo dia. Não creio. É porque você não pratica a minha religião. E qual é? É uma religião pouco conhecida, mas muito criticada. Me fale. O que você mais quer e eu vou provar que funciona. Eu quero a fama nos palcos e no cinema. E o que você está disposta a fazer para conseguir? Ela hesitou somente um instante. Tudo. No dia seguinte ele pediu um nome. Dorothy não devia fazer perguntas, somente dar o nome de uma pessoa e onde encontrá-la. Elizabeth Short. Ela completou com os horários em que entrava e saía e o restaurante onde trabalhava. Nunca mais voltou a ver aquele sujeito misterioso. Tampouco acreditou que ele fosse o gênio da lâmpada e lhe concedesse desejo algum. Mas sentiu medo quando Elizabeth sumiu no dia seguinte, e muito mais medo quando encontraram o corpo dela dias depois. Dorothy correu até o terreno onde rumores diziam que Elizabeth havia sido encontrada. Antes da polícia chegar e isolar o local, foi a pessoa presente mais desesperada. Para ela, não parecia mais a amiga, mas era. O corpo estava completamente branco e limpo. Mais tarde, Dorothy descobriu que o sangue fora drenado. A boca havia ganhado um sorriso de orelha a orelha, o que assemelhava Elizabeth a um palhaço. No corpo haviam machucados em diversos lugares, e o mais horrível, ela estava partida ao meio. O que Paul havia feito? Será que aquele sujeito se chamava Paul? O que ele tinha feito com sua amiga? Estaria Dorothy segura agora? Dorothy cogitou ir até a polícia e dizer tudo o que sabia. Mas a mídia apelidou o caso de sua amiga de Dália Negra, e a morte dela virou um circo. Dezenas de pessoas confessaram o assassinato. A polícia recebia trotes toda hora. Se denunciasse, corria o risco de que ninguém acreditasse nela, ou mesmo que a considerassem cúmplice ou suspeita. E de mais a mais, o que ela poderia fazer? Dar as características de um homem sobre o qual não sabia nada, nem mesmo tinha certeza de que ele havia feito mal à sua amiga? Poderia ser somente uma coincidência. Ela também nunca descobriu se a fama chegaria como lhe prometida. Em pouco tempo, não podia mais ficar em Los Angeles. Lembrava-se de Elizabeth o tempo todo,
dela sorrindo, dela com suas roupas pretas, dela no palco em uma perfeita combinação com Marguerite. Dormia e sonhava com Elizabeth. No sonho, ela entrava pela porta do seu quarto, e seu corpo era dividido ao meio. O torso caía perto de sua cama e as pernas permaneciam em pé. Ela acendia o abajur e viu o novo sorriso de Elizabeth, e então sabia que a culpa seria somente dela, e para sempre. Mas o que mais pesou foi a indiferença das pessoas. O mundo era o mesmo com Elizabeth sem ela. A mídia queria vender jornais. Para isso se aproveitou da brutalidade da morte. Mas Elizabeth era uma mulher sozinha. Queria ser atriz, tinha uma família pobre. Poucas pessoas se importavam com ela. Era pouco provável que algum dia alguém viesse a pagar pelo crime que lhe ceifou a vida. Ela não seria a primeira mulher cuja morte passaria em branco, e nem a última. Os pais de Dorothy exigiram que ela voltasse para casa. Uma aspirante atriz acabava de ser assassinada. Los Angeles não era seguro para uma mulher sozinha. Lugar nenhum no mundo era. Ela cedeu. Deixou para trás o sonho de brilhar nos palcos e quando chegou a Nova York, não era mais a mesma pessoa. Não tinha mais sonho algum. Pensava em Elizabeth e no corpo sem uma gota de sangue. O que lhe haviam feito com o sangue? Que tipo de religião sacrificava pessoas e com que fim? Pensou em contar para alguém, depois pensou que seria melhor nem pensar mais. Em nada. Assim, caminhou até o rio Hudson em uma tarde qualquer e pulou para dentro sem pensar duas vezes. Enquanto se afogava arrastada pelas águas do rio, Dorothy pedia perdão a Elizabeth. Na hora parecia que ia apenas se livrar de um problema. Quando viu a amiga morta, entendeu a gravidade de seu ato impensado. Tarde demais para se arrepender. Nenhuma das duas chegou perto sequer de realizar o sonho da fama nos palcos. Porém, após a morte, Elizabeth ficou conhecida internacionalmente. Dorothy bem, Dorothy não. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? O caso existe e muitas versões para ele, como prova esse livro. Vou deixar aqui o link da Dark Books para quem quiser seguir, conhecer mais sobre o trabalho dos autores ou até mesmo adquirir exemplares como esse. Agradeço ao Cristiano, à Biblioteca Pública Municipal, pela oportunidade. Eu gosto muito de fazer as horas do conto para adultos, né, de mostrar um pouquinho do gênero de terror e suspense. E espero que em seguida a gente possa estar mais uma vez aí juntinhos. Obrigada e até a próxima!